pessoal, hoje vamos fazer unboxing e teste do mouse gamer Attack Shark X11. Será que ele vale a pena? Como é o desempenho dele nos jogos? E obviamente você quer garantir um desconto comprando esse mouse, então tem link aí embaixo aí na descrição para você comprar na mesma loja que eu comprei. Vejam só, essa daqui é a caixa dele, né? A embalagem, tem bastante informações aí, se vocês pausarem o vídeo talvez dê para ler alguma coisa, certo? Muito top, muito bacana. Agora vamos ver tudo o que vem dentro da embalagem e testar esse mouse. Vamos lá então, abrindo a caixa aqui, dobrei aqui também. Aqui ó, já vem uma pecinha, né? Vamos ver que peça é essa. Essa peça aqui é a base dele, tá? Tem a conexão aqui USB tipo C, certo? E do outro lado aqui tem um USB. Pra que será esse USB, né? A gente vai descobrir. E obviamente aqui as conexões onde ele vai recarregar, certo? Lembrando que essa base tem um RGB aqui em volta e debaixo dela tem um botãozinho ali, ó, para você poder mudar esse RGB. Agora aqui dentro da caixa temos o mouse, vai ser a última coisa que eu quero mostrar. Tem o cabo USB e temos também manual, tá? Não é bem um manual isso não, vou mostrar para vocês o que que é, calma aí. Mas tem o manual aqui em algum canto. Tá aqui o manual, vamos ver. Eu acho que não tem mais nada. Tá aqui o cabo, ó, cabo USB-C, como vocês podem ver, ele vem com a presilha, né? USB comum para USB-C. Ele vem protegido aqui de um tecido, né? Parece nylon trançado, só que esse cabo ele é bem murchinho, sabe? É bem murchinho, não é aquele cabo grosso, sabe? Se você apertar aqui, você sente que você tá conseguindo esmagar o nylon, né? O revestimento dele. Mas é um bom cabo. Aqui a gente tem, obviamente, o manual, né? Você não vai ler de cabeça para baixo, então é assim o manual, certo? Que vem em várias línguas, pelo menos veio em espanhol para ajudar a gente a entender melhor esse mouse. Aqui veio alguns adesivos, tá? 3M, caso você queira colar e decorar o seu mouse. Eu achei isso aqui muito legal. E obviamente vem aqui também o mouse, né? Não poderia faltar o mouse no unboxing. Olha aí, muito maneiro, muito bonito, né? Muito clean, eu diria. Esse daqui ele tem apenas uma luzinha aqui, ó, indicando, tá? E ele tem aqui dois botões extras aqui do lado, certo? Além dos botões convencionais de clique e também o botãozinho do scroll, tá? Na parte de baixo aqui do mouse a gente tem alguns botões, tá? Como vocês podem ver, aqui a gente tem o botão de mudança de DPI, que pode ir de 800 DPI até 22.000. E mais pra cima tem esse modo switch, né? É um botão para você trocar o modo do mouse. E do outro lado aqui, ó, a gente tem uma chavinha onde você pode alternar entre os 3 modos de conexão desse mouse. Não sei se você já viu essa informação em algum lugar, mas esse daqui é um mouse gamer Trimode. O que significa isso? Que ele é capaz de se conectar de 3 formas diferentes, sendo as 3 formas com fio, Bluetooth e 2,4 GHz. E é para isso que serve essa chavinha aqui. Se você quer alternar entre o modo 2,4 GHz desligado ou Bluetooth. E aqui, ainda embaixo do mouse, vocês podem ver que tem as conexões aqui para recarregar ele. E você tem aqui, ó, uma portinha para você guardar o receptor 2,4 GHz. E a gente já vai tirar ele daqui, ó. Vou colocar a tampinha de volta no lugar. Calma aí. Virar pro meu lado, né, pô? Aí ficou grudado aqui porque tem um imã, tá? Tem um imã aqui para ele poder grudar aqui na base, ó. Tá vendo? Ele gruda um pouquinho na base aqui para ser mais fácil de você poder estar deixando ele na sua mesa, tá? Ó, bem bacana mesmo. Curti? Muito, muito top. E se você já está gostando desse mouse e quiser melhorar a sua jogabilidade com esse carinha aqui, tem link dele aí embaixo na descrição. Agora chega de bate-papo e vamos ver como que funciona esse mouse na prática e também vamos trazer mais informações enquanto a gente testa esse mouse. Então vamos lá, eu vou testar aqui agora, tá? Eu já deixei aqui um tecladinho conectado no Xbox Series S. Tá aqui o mouse, a base para recarregar o mouse, né? Encaixa assim. Tem o receptorzinho, né? Vocês estão vendo o receptorzinho. E obviamente o cabo. O que eu vou fazer? Eu vou conectar a ponto USB normal no Xbox Series S aqui, certo? Aí, conectei. Vou pegar aqui, ó, a ponto USB-C e vou conectar na base, tá? Vamos ver aqui, porque ela tem um RGB. Aí, ó, já tá energizada, hein? Ó, RGBzinho maneiro ligado. Vou deixar ela num cantinho aqui, de forma que dê para vocês ver, certo? Deixa ali mais ou menos organizado. Só que ainda resta isso daqui. Eu vou conectar onde? Vou conectar aqui, ó, na base, tá? Conectar aqui na base.
Beleza, conectei na base, certo? E agora eu vou vir aqui e vou colocar o mouse, ó. Tem que colocar aqui, no caso, eu vou usar ele no 2.4 GHz, certo? Então vou colocar aqui, ó, no 2.4 GHz, que é a chavinha totalmente para cima. Coloque ele aqui na base, ele já mostra que tá carregando, tá, ó. Pode ver que o RGB ele muda, ó. Olha lá, ó. Carregando, tá vendo, ó? Ele fica lá, ó, quando estivesse dando andamento em alguma coisa, ó. Ó, então agora tá tudo certo aqui. O cabinho tá conectado lá no Xbox Series S. Tá conectado aqui a base. Mousezinho recarregando na base. E o receptor aqui, ó, de 2.4 GHz tá conectado na base, tá bom? Então tá aí, no jeito, certo? A gente vai entrar aqui agora no Microsoft Edge pra eu mostrar isso aqui pra vocês, tá? Olha só. Eu tô com o controle aqui. E vou movimentar aqui essa setinha, tá? Pra vocês verem, olha. Ó. Estão vendo a velocidade que ela vai, ó? Agora vamos tentar fazer aqui a mesma movimentação de um lado pro outro em 800 dpi, que é a primeira configuração, ó. Ó. Sem tirar o pulso do lugar, tá? Tá vendo? Ele só vai em cima de duas opções ali, ó. Agora a gente vai aqui para 1600 dpi, hein? 1600. Ó, e percorre ali facilmente, né? 3 opções. Agora a gente vai para 2400 dpi. Vamos ver? Ó, já percorre bem mais, certo? Eu não preciso ficar mexendo o pulso, tá? Só mexer aqui mesmo, ó. Só um pouquinho a mão. Agora a gente vai para 3200 dpi, que normalmente fica aqui no mouse na cor verde, tá? As outras, ó, tá movimentando muito mais. Vamos agora para 5000 dpi, hein? Cor azul aqui, ó. 5000 dpi já movimenta a tela inteira de um lado para o outro. E a última configuração, que fica na cor roxa, de 22.000 dpi, olha aí, ó. Ó, bizarro, hein? Mal dá pra ver essa setinha se movimentando. E agora eu vou entrar aqui no Fortnite, mas só pra mostrar pra vocês em ação, tá? O DPI do mouse tá no máximo e a gente vai entrar no Fortnite e vai ver a movimentação ali do mouse dentro do game. Visto que vários mouses gamers dentro do jogo fica bem travadinho ali, você não consegue se movimentar. Lembrando, se você quiser comprar esse mousezinho, você estiver gostando do que você está vendo, tem link aí embaixo aí na descrição. Já apareceu ali, clique para começar, né? Nossa, o mouse tá bizarro, olha. Olha isso. Quero ver a movimentação dentro do jogo, como é que vai estar, hein? Cê é louco. Olha. Meu amigo. A gente vai ter que diminuir o DPI, velho. Porque 22.000 é muita coisa, viu? Acho que 5.000 já vai estar ótimo. Eu tô sentindo que o mouse tá muito rápido, tá? Vou mudar aqui pro 800, né? Que é o base, olha lá, ó. Ó. Agora vai pro próximo, que é o 1600. Mexendo bem pouco. Agora 2.400. 2.400. Acho que tem que ser um pouquinho mais rápido. 3.200 agora. É, 3.200 talvez esteja mais aceitável, viu? Esperar ali carregar pra gente poder ver, ó. Vambora. Não tô acostumado a jogar com mouse e teclado, né? Aí dá nisso. Pô, mas a movimentação achei muito maneira. Deixa eu ver como é que vai ficar se eu colocar aqui em 22.000. Nossa, eu tenho medo. Tenho medo, meu amigo. Olha isso. Observem que eu mal mexo a mão, ó. Céu e terra, cara. Que isso, cara. Que bizarro. Olha isso. Deixa eu ver quantos giros, ó. Mirando ali na montanha. Que isso? Passou da montanha, ó. Arredando um pouquinho, velho. Caraca. Cara, DPI desse aqui tá top. Meu amigo. Olha isso. Caraca, tem que jogar em 5.000 mesmo. Porque
Porque se você jogar em 22 mil, você não vai ter a mínima ideia de onde você está indo. A não ser que você seja realmente muito bom no jogo, velho. Caraca. Coloquei aqui em 800 agora. 1.600. 2.400. 3.200. 5.000. Beleza, 5.000. Já dá pra gente ter uma ideia melhor. 5.000, acho que a movimentação é mais tranquila pra mim. Pô, muito top. Deixa eu ver, acho que eu vi alguém ali, ó. Eita, saiu voando. Ali, ali, ali. Agora que nós morre. É agora. O maluco voou, velho. Ai, foi lá pra cima, lá, ó. Ai, foi ficar no alto, né? Não é bobo? Não, a movimentação está muito rápida. Ah, tava muito rápida, velho. Um pouquinho que eu mexi ali, já saiu da mira. Tá, então, pessoal, vocês viram aí o teste, né? O unboxing teste desse mouse aqui. Na minha opinião, é o melhor mouse que eu já testei até hoje. O melhor mouse sem fio. Até tem outro que também é muito bom, mas esse daqui, sinceramente, superou as minhas expectativas. E pra quem joga no console, eu acho que 5.000 DPI já tá totalmente excelente, pelo menos aqui no Fortnite. A movimentação ficou muito boa ali e eu diria que até passou um pouquinho, porque na hora que eu tava com o carinha ali na mira, um pouquinho que eu mexi aqui, né, meio que eu tremi, e já saiu da mira ali, talvez no 3.200 DPI, eu teria conseguido controlar a mira ali de boa. E se você quiser comprar o Attack Shark X11, tem link aí embaixo na descrição para você comprar na mesma loja que eu comprei. E se você quiser assistir mais vídeos sobre acessórios no Xbox Series, só você se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os futuros vídeos. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo!